Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores, aí do outro lado? Espero que todos estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja na companhia dos amigos da escola, da rua onde você mora, ou dos seus familiares, seja em casa, não importa aonde você está, com quem você está, o que você está fazendo, o que importa é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí do teu lado, te fazendo companhia também. Porque se os dois estiverem junto com você, a lição vai ser mais fácil de aprender, as tarefas de casa vai ser mais fácil de concluir, as brincadeiras vão ser mais divertidas, mais gostosas, porque na companhia de Jesus tudo é mais gostoso, tudo é mais simples, tudo flui melhor. Bom, turminha, a partir de hoje, a professora Esther vai estar trazendo para vocês aqui mais uma série de histórias bíblicas. E a partir de hoje, nós vamos aprender sobre a vida de um grande profeta de Deus, a vida de Eliseu. Então, nós vamos ver, através da vida de Eliseu, o que Deus quer que nós aprendamos. O que foi, quais foram os grandes feitos deste homem de Deus. E o que nós podemos aprender, né, com as atitudes dele, com as atitudes das pessoas que estavam junto com eles. E hoje, né, para começar essa série maravilhosa, eu vou estar contando para vocês sobre a autoridade que Deus deu para Eliseu. Na nossa última série bíblica, né, que eu contei para vocês, eu contei a história de outro grande profeta do Senhor, que foi o profeta Elias. Isso mesmo. Então, Eliseu, né, foi o profeta o quê? Sucessor do profeta Elias. Então, Eliseu, ele olhou para o céu, né? Nós vimos no último episódio da vida de Elias que ele mal podia acreditar no que tinha acabado de ver, porque Deus tinha acabado de levar o seu amigo e mestre querido, o profeta Elias, ao céu num poderoso redemoinho de vento em carruagem de fogo. Elias tinha sido profeta de Deus, alguém que falava da parte de Deus com autoridade. E Eliseu deve ter ficado emocionado pelo seu amigo, né? Mas triste também por estar sem a sua companhia. E aí, o que Eliseu fez? Ele pegou um manto, né, que Elias tinha deixado para ele, aquele mesmo manto que Elias, quando o chamou para ser o seu sucessor, colocou sobre os seus ombros, né? Para demonstrar que Deus o tinha escolhido para ser o seu servo especial. Então, Deus havia aberto, né? Nós vimos que Deus havia aberto um caminho no Rio Jordão, né? Através da vida de Elias. Nós vimos que Elias tinha pegado esse manto, batido no Rio Jordão, né? E atravessado o Rio Jordão a seco junto com Eliseu. Eles foram para o outro lado do Rio Jordão. E quando eles atravessaram o Rio Jordão, né? Aí Deus levou Elias na sua carruagem de fogo. Então, enquanto Eliseu caminhava para o Rio Jordão, ele deve ter se sentido sozinho. Mas será que ele estava sozinho? Então, chegando à beira do rio, Eliseu sabia que de alguma forma teria que cruzar as águas. Ele, para atravessar para o lado de Jericó, para o outro lado do Rio Jordão, Elias bateu com o seu manto, né, nas águas, e as águas se abriram. Agora era a vez de Eliseu. E Deus havia sido fiel a Elias e seria também fiel a Eliseu. E será que agiria por meio de Eliseu? Sim. Então Eliseu tirou o manto, como Elias havia feito, né? E golpeou a água. Da mesma forma que Elias tinha feito, Eliseu fez também. Ele foi, pegou o manto, golpeou a água, e quando ele golpeou a água, as águas se
viram e ele passou a pés enxuto. Então ali, ó, Deus mostrou sua fidelidade, abrindo caminho pelo meio do Rio Jordão para Eliseu passar. Então ele teve certeza de que ele era o novo profeta de Deus, escolhido e autorizado para falar a mensagem de Deus ao seu povo. Mas será que mais alguém reconheceria Eliseu como profeta de Deus? Então, quando Eliseu chegou, né, do outro lado do rio, 50 homens chamados os discípulos dos profetas o esperavam. E havia sido os discípulos de Elias, aprendendo como ensinar a palavra de Deus ao povo, e o respeitavam muito como profeta de Deus. Eles tinham visto como Deus separou as águas do Rio Jordão para Elias. Agora viram Deus separando novamente as águas para Eliseu. E os jovens sabiam que aquele era o sinal de Deus para que respeitasse Eliseu como profeta escolhido. E os jovens se prostraram diante de Eliseu. Então eles perguntaram onde Elias estava. Eles não sabiam que Elias havia sido levado para o céu. Os discípulos dos profetas pensaram que Deus havia levado Elias a outro lugar e queria ir buscar Elias. Disseram ao seu novo líder Eliseu que desejavam ir buscá-lo, mas ele os mandou ficar, falou: não, vocês não vão atrás de Elias, vocês fiquem aqui. Em vez de demonstrar respeito por Eliseu, obedecendo a ele, os jovens insistiram que ia buscar Elias. E por não respeitarem o servo de Deus, os discípulos do profeta realmente estavam desrespeitando a Deus. E eles, continuaram insistindo que deveria buscar o profeta Elias. E constrangido, Eliseu os deixou ir. E depois de 3 dias, numa busca desesperada, procura ali nas cidades ao redor, os discípulos dos profetas voltaram. Eles haviam aprendido uma lição. Daquele momento em diante, eles respeitariam Eliseu como servo de Deus sobre eles. E Eliseu foi para a bela cidade de Jericó. Esta cidade, ela tinha palmeiras altas e flores de muitas cores. Era um lugar maravilhoso para se viver. Mas havia um grande problema. A principal fonte de água que abastecia a cidade estava contaminada. Algo havia acontecido àquela água. Quando eu contei para vocês a história de Josué, se vocês voltarem atrás ou se quiserem pegar a Bíblia lá no livro de Josué, vocês vão ver que depois que Josué tocou, junto com o povo de Israel, tocou as trombetas e as muralhas de Jericó caíram, então Josué amaldiçoou as águas daquela cidade, daquele povo. Então as águas ficaram o quê? Contaminadas através da palavra, que Josué proferiu. Então havia acontecido o quê? A água que regava os pastos, era a água que as pessoas bebiam. Só que o que acontecia? Quando eles colocavam, iam regar as plantinhas, ao invés das plantas ficarem bonitas, as plantas morriam. Era a água que eles precisavam para beber, era a água que dava de beber ao gado. Só se o gado e as pessoas tomassem daquela água, eles acabavam o quê? Morrendo, porque elas haviam se tornado perigosas. E a notícia de que Eliseu agora era o profeta de Deus já tinha chegado a Jericó. E os líderes da cidade mostraram respeito por Eliseu, indo até ele pedir ajuda. Explicaram o problema para Eliseu, dizendo: nossa cidade é bem localizada, mas a água não é boa para as plantas, e as plantas não estão crescendo, e as pessoas estão o quê? Morrendo. Então, Eliseu provavelmente reconheceu que esta seria uma outra oportunidade para que eles pudessem ver o poder e a fidelidade de Deus. Ele pediu para que trouxesse um prato novo com sal. Parecia uma solução assim muito estranha,
Mas os homens, outra vez, mostraram respeito pelo servo de Deus e obedeceram. Então Eliseu pegou aquele prato de sal, foi até a nascente, né, de água, e a despejou ali. E enquanto ele jogava o sal na água, ele disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. E jogou o sal na água, né? Que nem se você pega lá, né, um copo de água e coloca sal, ninguém vai conseguir tomar aquela água, né? Quando a gente vai, às vezes, na praia, você vê que a água da praia é salgada. Como se jogar sal na água, a água fica imprópria para beber. Mas ele usou o sal para purificar a água e torná-la segura para beber e regar as plantinhas. Então, desde então, não houve mais problemas para aquela fonte de água de Jericó. E Deus honrou o povo de Jericó porque eles mostrou respeito pelo seu servo Eliseu. Da primeira vez, Deus, através de Josué, amaldiçoou a água porque Jericó não queria deixar o povo de Israel passar, né, por Jericó para ir para Canaã. Agora, eles viram que o Deus de Israel era um Deus poderoso, porque Deus, através da vida de Josué, tinha derrubado os muros de Jericó. Agora eles respeitaram a Deus e respeitaram o que o profeta tinha dito, né? Então, Deus honrou aquele povo com água limpa, pois eles mostraram respeito por Eliseu. E Deus fez um milagre, tornando agora a sua água boa para beber. Então, Deus estava mostrando-se fiel a Eliseu outra vez. E aí, depois disso, Eliseu deixou Jericó e dirigiu-se para as montanhas de Betel. Enquanto ele estava indo pelo caminho, né? Ele estava saindo ali de Jericó e indo para Belém. Aqui na Bíblia, essa história que eu tô contando para vocês, crianças, tá aqui, ó. Tô lendo na Bíblia. Eliseu, o sucessor de Elias, né? Essa história tá aqui, ó, no livro de 2 Reis, no capítulo 2. Então, ó, ele saiu ali, ó, de Jericó, né? E foi para Belém. Enquanto ele estava indo para Belém, a Bíblia diz que alguns jovens da cidade, era mais ou menos 40 jovens, vieram causar problemas para Eliseu. Os jovens trataram Eliseu sem respeito, gritavam de forma maldosa para Eliseu. Porque Eliseu, ele era um profeta do Senhor e ele era careca. Daí eles ficavam: sobe careca, sobe careca, sobe careca. Ou seja, eles estavam rindo do servo de Deus. Provavelmente, né, eles já tinham ouvido falar que o profeta Elias tinha subido aos céus numa carruagem de fogo. Então ele estava falando: sobe careca, Deus não é contigo, por que você não sobe também? Se você é profeta de Deus, sobe também. Aquele jovem estava pecando contra Deus. Talvez fossem seguidores de algum falso Deus, né? Baal, por exemplo, que era o Deus a quem os povos estranhos, não de Israel, adoravam. Aparentemente, eles não acreditavam no Deus vivo. Em sua incredulidade, eles estavam desafiando o poder de Deus de maneira ingênua e sem juízo. Eles estavam sendo sem juízo. Então, aqueles jovens perto de Betel não criam no Deus vivo. E eles pecaram contra Deus ao zombarem do profeta de Deus. Então, Eliseu voltou-se e olhou para aqueles jovens e ele pediu a Deus que os castigasse por causa da falta de respeito que tiveram contra Deus. Os jovens riram, lá o careca subindo, ó, riram de Eliseu. Mas de repente, eles tiveram que parar de rir. Olha só, tá aqui, ó, no capítulo, ó, no versículo 23 de 2 Reis. Ó. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam: sobe careca, sobe careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Quando Eliseu os amaldiçoou, 2 ursas apareceram, 2 ursas famintas.
E, ó, então 2 ursas saíram dos bosques e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Então, Deus castigou aquele jovem por eles tratarem Eliseu com falta de respeito. 2 ursas, né, vieram e comeram eles. A risada e a zombaria, ó, agora se tornou gritos de pedido de ajuda. E Eliseu agora era o profeta que falava da parte de Deus com autoridade. Que cena horrível deve ter sido, né, crianças? Tenho certeza que aqueles que viram, né, aquela cena daqueles rapazes sendo despedaçados por aquelas ursas, nunca se esqueceram o quão sério é não ter respeito por Deus e por seus servos. Eliseu deixou Betel depois disso, daí ele viajou para o Monte Carmelo e depois foi para Samaria, a capital do reino do norte de Israel, pois era o lugar onde Deus seria fiel ao fazer muitas outras coisas surpreendentes por meio do profeta Eliseu. Então ele fixou ali a sua morada na cidade de Samaria. E as notícias, né, sobre as coisas que haviam acontecido nos lugares por onde Eliseu passou deve ter se espalhado rápido por todos os povoados e cidades. O povo não tinha nenhuma dúvida de que Eliseu era o servo escolhido por Deus, a quem eles deviam respeitar. Isso mesmo, turminha. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Você respeita Deus? Você sabe o que é respeito? Quando você pensa em respeito, de que você se lembra? Para respeitar alguém, é preciso mostrar cortesia e respeitar, né, e considerar o ponto de vista dessa pessoa. E há muitas pessoas que você deve respeitar: seus pais, os professores, os líderes da igreja onde você frequenta, policiais e outras pessoas que estão no comando ou possuem uma posição de autoridade sobre você. Mas, acima de tudo, você deve respeitar a Deus. Por quê? A Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 2, fala, ó: vocês temerão ao Senhor seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Então, temer a Deus não é ter medo dele, não é para você ter medo de Deus, mas dar-lhe um nível muito elevado de respeito. Deus merece o nosso respeito em todos os sentidos. Por que Deus merece o nosso respeito em todos os sentidos? Por causa disso, ó. Porque Deus, ele é o quê? Ele é soberano, ele é o grande criador, ele fez os céus, fez a terra e tudo o que nela há, incluindo você e eu. Ele é governante supremo, o rei de todos os reis, senhor dos senhores. Porém, ao contrário dos nossos governantes, né, que às vezes tem os nossos soberanos, nossos governantes, Deus, ele é o quê? Ele é santo. Isto é, puro e perfeito em todos os sentidos. Deus nunca faz más decisões e nunca peca. Mas a melhor coisa sobre Deus é que ele ama muito a você e a mim. E não é só um pouquinho não, é para sempre. No livro de Jeremias 31:3 fala: com amor eterno te amei. Então, o amor de Deus por nós é um amor eterno. Sabe o quanto Deus é incrível? Então, se você sabe disso, você deveria fazer o quê? Você deveria respeitá-lo, dar a ele o respeito que ele merece. Mas há uma outra razão pela qual nós devemos respeitar a Deus.
quando Deus criou você e eu, Ele nos deu uma alma que viverá para sempre. E quando Deus criou você, né, depois que Ele nos deu essa alma, Ele quer o quê? Depois que seu corpo morrer, a sua alma, ela pode ir para um dos dois lugares. Ou sua alma vai viver eternamente no céu, com Deus, que é seu Criador, ou a sua alma, infelizmente, ela vai o quê? Para o inferno, um lugar terrível de castigo. Mas Deus ama você e quer que você vá morar no céu com Ele. E como é que Ele demonstra o seu amor por você? Ele ama e quer que você vá morar com Ele no céu um dia. E tem o nosso probleminha que nos impede de que isso aconteça. Qual que é o nosso problema? O nosso pecado. Então, isso nos impede de ir morar no céu um dia. E o que é pecado? Pecado é qualquer coisa que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu vejo e que eu ouço, que deixa Deus triste. Pecar, por exemplo, é você desrespeitar os seus pais, é você mentir, é você desrespeitar quem está com autoridade sobre você, seja professor, seja lá seu líder da igreja, seja as autoridades constituídas, que são os policiais. Então, também é pecado não fazer as coisas boas que você sabe que deve fazer e não faz. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Ou seja, resista à tentação de fazer aquilo que é errado. E a Bíblia diz também, em Romanos 3:23, que todos pecaram. E por causa do pecado, você não merece ir morar no céu. Em vez disso, você merece ir para o inferno e viver separado de Deus para sempre. Mas Deus sabia que você nunca poderia encontrar o caminho do céu sozinho. Então, Deus sabe que você e que eu não somos bons o suficiente para entrar no céu por causa do nosso pecado. E por isso que Deus demonstrou seu amor de uma maneira incrível. O que ele fez? Ele enviou, o seu próprio Filho perfeito, o Senhor Jesus, para este mundo. Então Jesus nasceu como um bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, cresceu e se tornou um homem. Ele se parecia com os outros homens, mas ele era diferente. Ele era tudo o que Deus é. Jesus nunca pecou. E um dia Jesus deixou que homens maus e pecadores o pregassem numa cruz, onde ele sofreu, e derramou seu sangue e morreu para pagar pelo pecado de toda a humanidade. O corpo de Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo lá no céu. E Deus quer que você seja perdoado dos seus pecados, para que você possa conhecê-lo um dia e morar com ele no céu. Se você nunca creu, isto é, confiou em Jesus como seu Salvador, o único que pode salvá-lo do castigo do pecado, você pode fazer isso hoje. Por quê? Depois eu vou fazer uma oração e aí você vai confiar que Jesus morreu para que seu pecado pudesse ser perdoado. A partir do momento que você aceita ele dentro do seu coração que era sujo, seja de pecado, fica como? Fica limpinho. Isso mesmo. Então, alguma vezes você já foi culpado, de não respeitar a Deus e não respeitar um servo de Deus? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês aí. Por quê? Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele quer que você mostre respeito pelos seus servos. Demonstrar respeito significa tratar os outros com cortesia e escutar o que eles dizem. Você e eu devemos demonstrar respeito a cada pessoa, mas devemos especialmente respeitar os servos de Deus, aqueles que ele escolheu para o servirem de uma forma especial.
Então, também é preciso demonstrar respeito pelos que não são responsáveis por você. Se não lhe mandam fazer algo contra a lei de Deus, você deve respeitar a eles. Quem é que você deve respeitar? Papai, a mamãe, o professor, às vezes a vovó, o vovô, a titia, aquela pessoa que está cuidando de você. Mas você deve obedecê-lo se aquilo que ele está pedindo para você fazer não vai contra as leis de Deus, não vai contra aquilo que é pecado. Então, Deus tem colocado alguns dos seus servos para serem autoridade sobre você. Ele colocou pessoas responsáveis por você. Então, esses são alguns servos de Deus que eu acabei de falar aqui. O pai, a mãe, o seu líder lá da igreja, o professor da escola. É o adulto que cuida de você. E o nosso versículo de hoje fala sobre isso, ó, que está lá em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Então, você deve ser submisso àquele que está com autoridade sobre você. Então, qual é o maior aprendizado que nós tiramos da história da vida de Eliseu hoje? Que nós devemos ser respeitosos, obedecer a quem está com autoridade sobre nós. E se você obedece a pessoa que está com autoridade sobre você, imediatamente você está obedecendo a Deus. Então, se você obedece ao papai, à mamãe, à professora, ao seu líder da igreja, ou o adulto que está com responsabilidade sobre você, obedecem às leis. Como é que a gente obedece às leis do nosso país? Quando a gente obedece às autoridades constituídas nessa lei, como, por exemplo, o policial, o prefeito, o governador, aqueles que criam as leis. Então, se você obedece, você também está obedecendo a Deus. E os seus pais são servos de Deus também. Deus lhe deu a tarefa de cuidar de vocês e lhe ensinar o que é certo. Então, por isso, você deve obedecer a eles também. Aí eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre obediência. E qual que é? Onde é que nós aprendemos que nós devemos obedecer a Deus? Obedecer a sua palavra dentro da Bíblia. Então, quando você obedece o que Deus está falando aqui, ó, como nós acabamos de ver em Hebreus 13:17, quando você obedece o que está escrito nesse livro, você está obedecendo a Deus. Não é só você ler a palavra de Deus, você tem que ler e praticar, ou seja, obedecer o que ela está falando para você fazer. E olha só a nossa musiquinha, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ó, agora eu vou baixar e vou cantar com vocês com um gestinho para vocês não esquecerem, assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então, quer ser feliz? Obedeçam a Deus. Ó, o nosso versículo. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. E, imediatamente, vocês vão estar obedecendo a Deus. Bom, agora eu vou fazer uma oração para você que ainda não conhece Jesus, que até agora você tem sido uma criança, um adolescente, ou um jovem, um adulto rebelde, porque você não sabia quais são as consequências de desobedecer a Deus. Qual é a consequência de eu não obedecer a Deus? Eu não posso morar no céu. Mas para mim morar no céu, o que eu devo fazer? Eu devo confiar e crer que Jesus morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Então eu vou fazer uma oração aqui de confissão de pecado e você aí do outro lado repita comigo, e a partir do momento que você fizer essa oração, você pode ter certeza que você vai ter direito a ir morar no céu. Mas até chegar lá, você tem que o quê? Praticar o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Se você praticar o que Deus ensina aqui no livro dele, com certeza você vai estar trilhando o caminho do céu e sendo obediente. Então vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço, papai, por cada um
dessas crianças, jovem, adolescente, que hoje estão aqui aprendendo comigo sobre a sua palavra, sobre o poder da obediência. Senhor, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deu, para que através dela nós possamos saber qual é a sua vontade para a nossa vida e te obedecer, porque o nosso alvo, o nosso desejo é ir morar no céu. Papai, eu sei que muitos estão agora entregando a sua vida a ti. Então, junto com eles eu digo, Senhor, eu confesso que sou pecador e te peço, Senhor, que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador, perdoa os meus pecados e me ajude, Espírito Santo, a cada dia fazer a tua vontade, fazer aquilo que é certo. Me ajude, papai, a obedecer às autoridades, obedecer ao meu papai, à minha mamãe, para que cada dia eu possa melhorar como pessoa e ir morar um dia contigo no céu. Eu te agradeço, papai, pelo Senhor ter deixado a tua palavra, que é onde eu aprendo o que o Senhor quer para mim. Em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, esse foi o primeiro episódio da vida de Eliseu, mas ó, tá assim, ó. A vida de Eliseu é recheada de histórias bonitas, de milagres maravilhosos. Você acredita em milagre? Se você não acredita em milagre, com a vida de Eliseu, você vai passar a acreditar. Você vai ver coisas maravilhosas nessa série. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vai lá, se inscreve, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha, coloca lá o que você achou dessa história maravilhosa da vida de Eliseu. Se a partir de agora você vai obedecer, porque você não quer ser castigado, né? Por Deus, assim como aqueles meninos foram castigados por não obedecerem a Deus e o que? Zombarem. Na nossa linguagem de hoje, diria o quê? Que eles praticaram bullying com o profeta de Deus, não é? Então, que você aprenda essa lição e respeite as pessoas mais velhas e não pratiquem bullying, não faltem com respeito com nenhum deles. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.